Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e este é um vídeo de atualização, né? Hoje é dia 12 de janeiro, né? Estamos aqui no site da ANEEL e vamos dar uma olhada aí o quanto, né, está o quão verde, né, está a nossa matriz energética aí brasileira, né? Bom, antes de começarmos, quero deixar um convite para vocês. E deixo o convite para que conheçam o nosso curso de Mercado Livre de Energia. Este ano nós recebemos aqui o selo, né, da Câmara de Comercialização de Energia, né? Então, deixa eu mostrar aqui, ó, mais ao final da página, aqui tem a certificação certinho, aqui, ó. Empresas com profissionais certificados, né, certificação da própria CCEE, e aqui o meu certificado de operador de mercado, né? Vamos voltar aqui. Bom, aqui na página, pessoal, você tem um vídeo que explica sobre o curso. Então, todos os detalhes, né, vocês podem acompanhar nesse vídeo. Mas, para explicar rapidamente aqui, quando você adquire este curso, né, você tem acesso imediato a 32 horas de videoaulas. Você também tem mais 30 horas de materiais extras, né, totalizando 62 horas de material. Então, no momento que você adquire, você já pode assistir 62 horas, né, de material em videoaulas. E as dúvidas, né? Vão ficar dúvidas no curso, então temos mais 42 horas de encontros online ao vivo, na forma de lives, né? Ou seja, um formato de videoconferência na plataforma do Google Meet, né? E específico para tirar dúvidas do curso, iniciando aqui no dia 17 de fevereiro até o dia 23 de novembro de 2024, em sábados alternados, né? Ou seja, sábado sim, sábado não. Então, quando você compra o curso, você já tem acesso a 62 horas de materiais e você também pode tirar as dúvidas do curso ou sobre o mercado em si, né? Nas lives aos sábados, das 9 da manhã até as 11 da manhã. O formato é uma videochamada, então você pode abrir a sua câmera, abrir o microfone, né? Você pode conversar normalmente, como, né, qualquer videochamada. Bom, no site aqui temos mais detalhes sobre o curso e caso você tenha alguma dúvida específica, tem um botãozinho aqui em cima, ó, atendimento via WhatsApp, e o pessoal do atendimento então pode atender vocês aí respondendo as dúvidas, certo, pessoal? Bom, é isso, então vamos para o nosso conteúdo, né? E eu quase ia esquecendo, né? Temos também agora, pessoal, um grupo de negócios, né? Então, caso você já trabalhe no setor elétrico ou esteja pensando em atuar no setor e queira melhorar seu networking, temos o grupo de negócios Mercado Livre de Energia em Foco, onde nós organizamos lives semanais. Então, são 2 lives por semana, quartas e sextas-feiras, das 20 às 21 horas. As lives todas ficam gravadas, né, caso você queira assistir depois. E se você participar ao vivo, é na forma de videochamada. Você pode conversar com todas as pessoas da turma. E temos também um grupo privado no WhatsApp, né? Hoje temos quase 70 participantes, então. E você pode melhorar o seu networking, né? Bom, detalhes estão aqui na página, né? Tem também um vídeo aqui, pessoal, falando sobre, né? Então aqui embaixo há um vídeo explicando, né? E aqui também toda a informação sobre o grupo de negócios. Certo, pessoal? Então agora sim vamos para o nosso conteúdo, né? Então, pessoal, retomando, né? Hoje é dia 12 de janeiro, então aqui estão atualizados os dados, ó, 12 de janeiro, dados atualizados às 13 horas e 2 minutos, né? No site aqui da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, que é a agência que regula, né, todo o setor elétrico brasileiro, né? Bom, aqui para atualização, então, veja só, matriz renovável, né? O Brasil tem 84%, ou precisamente 84,12% da sua matriz renovável, né? Eles consideram renovável, então, 8,45% de biomassa, 55,33% que são as hidráulicas, né? Então, energia hídrica. Temos também a solar, atualmente com 5,82%, porém, eu vou chamar a atenção para um número muito importante daqui a pouquinho sobre o solar, tá, pessoal? Então, já vou comentar aqui. Temos a eólica, né, com 14,52%, e aqui esse Hyundai, né, elétrica, foi um teste, a princípio, né, pelo que eu pesquisei,
já está desativado, né? Era uma usina muito pequenininha, com poucos quilowatts de potência, mas, né, fica aqui a dúvida, né, se eles vão investir de novo nisso. Eu acho que não, porque a eficiência é muito baixa, né? Então, embora a ideia, né, de utilizar todo e qualquer tipo de fonte renovável, né, seja sempre bem-vinda, né, algumas ideias, elas assim, são boas apenas no papel, né, porque ainda não temos tecnologia de fato para alcançar uma viabilidade financeira, né? Veja, para um investidor colocar milhões de dólares em um projeto, ele precisa, né, ter pelo menos uma boa esperança, né? Ele precisa realmente ter um baixo risco, no sentido de que esse dinheiro vai voltar, e uma estimativa, né? Se volta em 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então a viabilidade financeira para projetos renováveis, ela, por exemplo, solar já é consolidado, né? Você já tem modelos, né? Biomassa, hidráulica, eólica, mas para outros, né, ainda não. Então esse aqui, não sei se ele vai acabar entrando na matriz. E as não renováveis, hoje o total de 15,88%, né? E aí vem uma dúvida que o pessoal pergunta sempre, né? Assim, Josemar, mas o número... São 2 dúvidas, na verdade, tá, pessoal? O pessoal fala o seguinte: olhando para esse número de 84,12%, né? Será que isso foi graças aos subsídios? E caso os subsídios fossem retirados, nós não iríamos voltar, né, a ter investimentos na matriz não renovável, né? Bom, então, para essa primeira pergunta, o que acontece? Veja, como a matriz ela está consolidada, ou seja, antigamente você tinha dificuldade em conseguir tecnologia, você tinha dificuldade em conseguir profissionais habilitados, né, com uma boa instrução e experiência, né, com a manipulação dessa tecnologia, por exemplo, né? Ou seja, toda a logística de projeto, construção, manutenção e toda a parte comercial, né, que envolve venda e pós-venda, e logística de entrega, né, ou seja, todo o mercado, o subsídio ele acabou ajudando. Então hoje você tem um setor elétrico muito mais, vamos dizer assim, adaptado, né? Eu acredito que se os subsídios eles forem retirados, acho que não afetaria muito não o mercado, né? Por quê? Porque você hoje tem uma escassez do outro lado. Então você pensaria, poxa, por que eu vou investir em uma usina, por exemplo, né, com base de gás natural, com base no carvão mineral, se eu já tenho bons projetos com bons números para investir? Ou seja, o investidor ele vai olhar para os projetos e ele vai ter que escolher um, né? Quando você faz a análise, né, então análise, por exemplo, por ponto de Fisher, né, que são modelos matemáticos para análise de viabilidade de projetos, né? Quando você faz todo tipo de análise, independente do método, você vai olhar com, né, vamos dizer assim, com bons olhos os renováveis hoje, o que não acontecia lá no início do ano 2000, por exemplo, né? Então você olhava para um projeto, por exemplo, vamos investir numa usina fotovoltaica de 100 megawatts. Poxa, mas espera aí, 100 megawatts numa usina de carvão, eu sei como funciona, mas o solar, isso lá no início, né, no ano 2000, por exemplo, né? Bom, 24 anos depois, você hoje tem a percepção ao contrário, né? Você fala, o que você prefere? Investir numa usina de 100 megawatts fotovoltaica, onde você já tem todo um ecossistema, né? Ou 100 megawatts numa usina de carvão mineral, que você fica pensando no futuro, né? Quais serão os próximos 30 anos de uma usina a carvão mineral, por exemplo. Então, claro que ainda é viável, né? Claro, ainda temos projetos, mas hoje você para olhar de fato as renováveis, né? Você para realmente para analisar hidráulica, eólica, fotovoltaica e biomassa da mesma forma e com a mesma seriedade que você para olhar gás natural, carvão mineral, por exemplo, né? Bom, então só para deixar esse comentário. E agora vamos falar do fotovoltaico, que eu comentei aqui, né, que eu ia trazer um ponto importante. Então vamos olhar esse ponto rapidamente. Pronto. Estamos aqui na página, ela se chama Matriz por Fase de Construção. Então nós temos aqui, por exemplo, empreendimentos com a construção não iniciada, logo abaixo aqui, em construção,
e depois, ó, em operação, né? Lembrando, ó, dia 12 de janeiro, tá, pessoal? Então isso aqui é atualizado. Se eu não me engano, uma vez ao mês eu tenho certeza, tá, que eles atualizam, mas às vezes um pouco antes os dados já estão atualizados, né? Lembrando que hoje, na data que eu gravo este vídeo, é dia 12 de janeiro, tá? Então são os dados atuais no momento, né? O que acontece aqui? O que eu queria chamar a atenção é esse número aqui, ó. Veja, 82,06% é o total de todos os projetos que estão com a construção não iniciada. Então existem muitos empreendimentos fotovoltaicos que vão passar para a próxima fase em algum momento, né? Bom, e quando olhamos agora em construção, o número também já é interessante, ó, são 40%. 40% é um número muito bom, né? O que significa isso, né? Olhando em termos de potência, vamos somar aqui, ó. Então são 126 gigawatts de potência, né, que estaria outorgada, né, tá aqui, ó, potência outorgada, né, mas que ainda a construção não foi iniciada. Então eles estão autorizados pela ANEEL. Depende agora dos investidores e depende, claro, dos gargalos da rede, né? Porque a gente sabe que construir uma usina é uma coisa, conectar na rede de transmissão é uma etapa, né, totalmente diferente, porque não depende só do investidor, não depende só da empresa que está construindo a usina, depende da distribuidora, depende da empresa de transmissão. Então, cada caso é um caso, né? Mas a princípio temos bons avanços aí. Depois nós temos, então, no caso do fotovoltaico, deixa eu olhar aqui, ó, mais 7,057 gigawatts, né, convertendo para gigawatts, em construção. Isso 40%, representa 40% de todas as usinas que estão em construção, né? Mas se eu olhar o que está em operação, olha que interessante, ó, são 11 gigawatts. Olha que interessante, sairmos de 11 gigawatts para um valor de 126 gigawatts de fotovoltaico. Por que isso aqui é impressionante? Porque até 2021, a nossa potência total ela era de 190 gigawatts. Hoje, o total em operação é de 200 gigawatts. Então, nós estaríamos quase dobrando a matriz elétrica só com o fotovoltaico. E se nós somarmos todos, nós vamos estar, então, acrescentando 153 gigawatts mais 17 gigawatts já em construção, ou seja, nós vamos praticamente dobrar a matriz elétrica comparando, né, a matriz hoje, né, dia 12 de janeiro de 2024, para, né, vamos supor assim, os próximos 10 anos, né, considerando aqui que todas elas ficassem prontas aí até 2030, né, vamos dizer aí, 2034, né, pegando 10 anos aí, talvez antes, né, mas vamos colocar 2030, né, vamos ser otimistas aqui, né, então um pouco menos de 10 anos, né. Então olha que interessante, aí vem outra pergunta, né, que o pessoal faz, né, poxa, mas vai ter vazão para toda essa energia? Claro, pessoal, que tem, porque quando você faz a análise de viabilidade financeira, você já leva em consideração qual é o preço médio de venda projetado. E hoje você tem as curvas futuras de preço, onde você sabe qual é o preço médio, lembrando, né, uma média, com base nos contratos já assinados. Então você já tem a energia comprada, ou seja, a energia para muitos projetos aqui já foi comprada. De fato, as usinas precisam entrar em operação comercial, né? Então, veja, o setor elétrico, você não faz uma usina para depois ver o que acontece. Você primeiro vende a energia ou faz um acordo, né, uma PPA, por exemplo, né? Uma PPA é uma abreviação em inglês, né? Power Purchase Agreement, né? Fazendo uma tradução aqui, seria acordos de venda futuro, né? Então você normalmente, né, você primeiro vende a energia ou garante que no futuro vai ter um comprador por um preço específico, né? E aí depois você constrói ela. Posso construir antes e tentar a sorte? Pode, mas qual investidor faz isso, né? Os investidores, eles não são burros, né? Eles primeiro avaliam os empreendimentos. E tem um outro detalhe, existe um gargalo no Brasil, né? Aí eu vou fazer uma analogia aqui. Vocês que estão assistindo o vídeo aí, vocês
conseguem deixar, por exemplo, o ar-condicionado de vocês ligado à la vontade em casa, assim, deixar climatizando o dia inteiro, né? Liga de manhã e esquece. Ah, opa, lembrei que ele estava ligado, vou desligar aqui para deixar, né, o aparelho descansar um pouco, né? Ninguém faz isso, né? Ou seja, o preço da energia elétrica, se a gente for pensar um pouco, né, ela desestimula, no geral, né, o consumo. Então, desde a mega empresa, a grande empresa, que gostaria de produzir mais, mas ela tem esse gargalo, né, que é o custo da energia elétrica, até o cliente pequenininho, que gostaria de ligar o ar-condicionado e esquecer, né? Igual TV, né? A gente não deixa, às vezes, a TV ligada ali, fazendo um barulhinho no cantinho, volta e meia a gente olha para a TV, né, e tá passando um filme, tá passando alguma coisa ali. Então, o consumo de energia ele pode aumentar muito rápido no Brasil, porque se o preço cai, o consumo aumenta muito rápido. As pessoas, elas gostam, né, de usar os seus eletrônicos, os seus eletrodomésticos, né? As pessoas hoje se policiam para não gastar muito por causa do preço da energia. Então, um choque de oferta, ele muda tudo. Ele muda tudo. Ele faz com que as pessoas possam, né, por exemplo, eu gasto, por exemplo, R$400 mensal em energia. Só que se com os mesmos R$400 eu puder comprar mais energia, algumas pessoas vão acabar continuando com o mesmo gasto. Elas vão continuar gastando R$400, porém, elas vão usar mais os seus recursos, seja na sua empresa, no seu comércio, né, seja na sua casa. Então, o comerciante que ele programa, né, para poder ligar o seu ar-condicionado ali num horário específico e desligar um pouco antes do fim do expediente, ele vai ficar tranquilo, ele vai chegar pela manhã, vai ligar, vai deixar climatizar o comércio, vai abrir tranquilo, no final do expediente ainda vai estar ligado o ar-condicionado, ou seja, repara que a abundância de energia é uma coisa fácil de resolver, o consumo consome muito rápido, né? Bom, então assim, 2 pontos, né? Primeiro, a maior parte dessa energia que vai entrar já está vendida. Não pensem que vai ser um susto de, vamos ver o que vai acontecer. E o segundo é que caso tenham aventureiros aqui, a oferta de energia por preço baixo, porque muita oferta diminui o preço, né, acaba aumentando e estimulando o consumo da energia elétrica também, né? E essa é a forma de resolver, na verdade, o problema, né? Porque quando a gente fala, temos que economizar energia elétrica, não, né? O correto é, temos que aumentar a eficiência da produção ou aumentar a oferta da produção. Não faz sentido você economizar, porque você tem o mesmo sistema ineficiente funcionando e você simplesmente está restringindo a sua liberdade de consumo. Você não resolveu problema nenhum, né? É como um carro. Eu comprei um carro que gasta um pouco mais de gasolina. Então eu vou andar menos com o meu carro. Mas daí você vai andar menos com o carro, você vai trabalhar menos, você vai aproveitar menos o que o carro poderia te dar. Como é que você resolve o problema? Ou você consegue abastecer o seu carro com um combustível mais barato, ou você troca por um carro mais eficiente. Mas a lógica eu quero poder ter liberdade para usar o carro, certo? A energia elétrica é a mesma coisa, né? Nós queremos poder ter energia em abundância até para poder viabilizar novos projetos, né? Bom, esse era o comentário que eu queria fazer aqui no vídeo, né? Então temos aí uma matriz que já é muito verde, ela não vai deixar de ser verde sem subsídios. Por quê? Porque agora todo o ecossistema tecnológico, toda a força de trabalho, toda a logística entre venda e pós-venda já está amadurecido. Você tem toda uma guinada de negócios para esse lado, né? Então, a retirada dos subsídios não atrapalharia. Segundo, mesmo que você tivesse investidores interessados nas fontes convencionais, eles ainda assim precisam olhar para as renováveis porque os números são bons, né? Hoje os projetos são tão eficientes quanto, e você tem então agora uma coisa importante de se comentar, né? Nós precisamos deixar o setor livre para que as escolhas aconteçam livremente, porque subsidiar demais também não é bom, né? Acaba prejudicando o mercado. Você tem preços artificiais no mercado, e aí isso não dura para sempre. Em algum momento a bomba estoura, né? E aí, quando estoura, nós temos que correr aí para corrigir os efeitos, né? É mais ou menos como o efeito de tabelar preço, né?
fazer uma brincadeira com vocês agora aqui. Se eu falar que na esquina da minha casa tem um mercadinho e eles estão vendendo, por exemplo, 1 quilo, né, 1 quilograma, né, de picanha por um preço aí de R$10. Que você vai correr aqui para comprar, certo? Mas você não vai conseguir, porque quando você chegar já acabou toda a picanha. Porque como esse preço está totalmente fora do mercado, né, o preço do quilograma é mais caro do que R$10, muitos outros mercados vão ali, vão comprar tudo de uma vez só para revender no preço certo. O que é o preço certo? É o preço que o mercado paga, o cliente final paga. Então o cliente é ele que define o preço do mercado. E ele precisa do que para poder definir o preço? De muita oferta e liberdade, né? Ele precisa poder escolher o fornecedor e ele precisa ter ofertas baratas. E ele vai sempre escolher aquela que faz mais sentido financeiro. E aí, pensem num detalhe importante. A energia elétrica, ela não tem distinção, né? Por exemplo, um megawatt-hora vendido por uma empresa não é diferente do megawatt-hora da outra. Em termos de qualidade é a mesma coisa. Então, o único parâmetro que sobra é de fato o preço e os fatores de liberdade do contrato. Por exemplo, uma flexibilidade, uma sazonalização, uma modulação. Então agora, com a abertura do mercado livre de energia, os preços eles tendem a cair. Por quê? Por um motivo simples e econômico, né? Se eu acho que o preço está alto demais, eu tenho liberdade para abrir um negócio e ofertar no preço que eu acho que faz sentido. Porque você vai fazer o quê? Uma análise, né, uma análise financeira, que é o que o pessoal fez aqui, ou seja, é por isso que nós temos, deixa eu arrumar aqui, é por isso que nós temos aí 153 gigawatts de potência já outorgada. Ou seja, vai entrar mais oferta de energia. Essa energia em grande parte já está vendida, então precisa ser entregue, e alguns que podem ser aventureiros aí, eles ainda assim vão se dar bem porque você tem uma abertura de mercado, você tem mais acesso, né? E claro, o mercado precisa continuar abrindo, né? O Brasil, mesmo com toda essa abertura, ainda fica muito atrás, ele fica numa posição abaixo da Rússia, para vocês terem uma ideia, quando vocês colocam um ranking de liberdade, né? Por quê? Porque a demanda de 500 kW para poder se tornar livre é muito alta. A maior parte dos países nem tem demanda, simplesmente o cliente é livre e pronto, né? E aí cada um procura o seu preço, é um mercado livre de energia. Segundo ponto, mesmo que eles diminuam, por exemplo, para metade disso, ainda ficaríamos mal no ranking, né? Então o Brasil precisa realmente aí ter um choque, né, de liberdade no setor elétrico, porque liberdade, né, assim como eu posso escolher qual padaria eu compro o meu pãozinho, eu posso escolher em qual comercializadora ou qual geradora eu posso comprar a minha energia elétrica, né? E nós não podemos pensar que no Brasil não vai funcionar, por quê? Porque o mundo inteiro já é livre no setor elétrico. Então qual a lógica em que você tem quase 60 países que são totalmente livres, né, no setor elétrico, e lá as coisas funcionam, e olha que não tem só países de primeiro mundo não, né, são países ali que estão até abaixo, né, do Brasil em certos rankings aí. Então assim, como que funciona em outros países, e no Brasil a gente precisa da moda antiga, né? Não faz sentido nenhum. A própria ANEEL já tem várias publicações mostrando as vantagens da abertura do mercado, a própria Câmara de Comercialização na sua proposta mostra que é bom, todas as distribuidoras de energia mostram que é bom. Aliás, se a gente parar para pensar, não tem nenhum agente, não tem nenhuma instituição que defenda a não abertura do mercado. Isso é um ponto a se pensar, né? E também pessoas, né? Porque se você perguntar para o profissional, ele também é a favor da abertura do mercado. E lógico, né? Porque aí ele pode abrir a sua empresa e vender energia ou vender serviços, né, dentro do setor elétrico. Então, quanto mais aberto um setor, mais livre, mais negócios, né? É bem simples de entender. Bom, então é isso, pessoal. Hoje fico por aqui. Esse vídeo era um vídeo de atualizações, né? Então tem muita energia chegando, né? E antes de me despedir, deixo mais uma vez aqui o convite para vocês. E deixo o convite, então, para que conheçam o nosso curso de Mercado Livre de Energia e também o nosso grupo de negócios, né? Os links estão na descrição deste vídeo.
Certo, pessoal? Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.